Presidência da República, Casa Civil, Subchefia para Assuntos Jurídicos. Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Mensagem de veto, produção de efeito, partes mantidas pelo Congresso Nacional. Vide Lei nº 12.702, de 2012, vide Lei nº 12.855, de 2013, vide Lei nº 13.135, de 2015, vide Medida Provisória nº 1132, de 2022. Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. Publicação consolidada da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, determinada pelo art. 13 da Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 1997. O Presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Título 1º. Capítulo único. Das disposições preliminares. Art. 1º. Esta lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais. Art. 2º. Para os efeitos desta lei, servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Art. 3º. Cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor. Parágrafo único. Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Art. 4º. É proibida a prestação de serviços gratuitos, salvo os casos previstos em lei. Título 2º. Do provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição. Capítulo 1º. Do provimento. Seção I. Disposições gerais. Art. 5º. São requisitos básicos para investidura em cargo público. I. A nacionalidade brasileira. 2ª. O gozo dos direitos políticos. 3ª. A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 4ª. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. V. A idade mínima de 18 anos. 6ª. Aptidão física e mental. Primeiro, as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Segundo, as pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Terceiro, as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros, de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Incluído pela Lei nº 9.515, de 20 de novembro de 97. Art. 6º. O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato da autoridade competente de cada poder. Art. 7º. A investidura em cargo público ocorrerá com a posse. Art. 8º. São formas de provimento de cargo público. I. Nomeação. 2ª. Promoção. 3ª. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. 4ª. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. V. Readaptação. 6ª. Reversão. 7ª. Aproveitamento. 8ª. Reintegração. 9ª. Recondução. Seção 2ª. Da nomeação. Art. 9º. A nomeação far-se-á. I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. 2ª. Em comissão, inclusive na condição de interino, para cargos de confiança vagos. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Parágrafo único.
O servidor ocupante de cargo em comissão ou de natureza especial poderá ser nomeado para ter exercício, interinamente, em outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupa, hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Art. 10. A nomeação para cargo de carreira ou cargo isolado de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. Parágrafo único. Os demais requisitos para o ingresso e o desenvolvimento do servidor na carreira, mediante promoção, serão estabelecidos pela lei que fixar as diretrizes do sistema de carreira na administração pública federal e seus regulamentos. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Seção 3ª. Do concurso público. Art. 11. O concurso será de provas ou de provas e títulos, podendo ser realizado em 2 etapas, conforme dispuserem a lei e o regulamento do respectivo plano de carreira, condicionada a inscrição do candidato ao pagamento do valor fixado no edital, quando indispensável ao seu custeio, e ressalvadas as hipóteses de isenção nele expressamente previstas. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97, Regulamento. Art. 12. O concurso público terá validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. Primeiro, o prazo de validade do concurso e as condições de sua realização serão fixados em edital, que será publicado no Diário Oficial da União e em jornal diário de grande circulação. Segundo, não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirado. Seção 4ª. Da posse e do exercício. Art. 13. A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo termo, no qual deverão constar as atribuições, os deveres, as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo ocupado, que não poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício previstos em lei. Primeiro, a posse ocorrerá no prazo de 30 dias contados da publicação do ato de provimento. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segundo, em se tratando de servidor, que esteja na data de publicação do ato de provimento, em licença prevista nos incisos I, terceira e V do artigo 81, ou afastado nas hipóteses dos incisos I, quarta, sexta, oitava, alíneas A, B, D, I e F, nona e X do artigo 102, o prazo será contado do término do impedimento. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Terceiro, a posse poderá dar-se mediante procuração específica. Quarto, só haverá posse nos casos de provimento de cargo por nomeação. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Quinto, no ato da posse, o servidor apresentará declaração de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública. Sexto, será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer no prazo previsto no primeiro deste artigo. Art. 14. A posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial. Parágrafo único. Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto física e mentalmente para o exercício do cargo. Art. 15. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Primeiro, é de 15 dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em exercício, contados da data da posse. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segundo, o servidor será exonerado do cargo ou será tornado sem efeito o ato de sua designação para a função de confiança, se não entrar em exercício nos prazos previstos neste artigo, observado o disposto no artigo 18. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97.
Terceiro, a autoridade competente do órgão ou entidade para onde for nomeado ou designado o servidor compete dar-lhe exercício. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Quarto, o início do exercício de função de confiança coincidirá com a data de publicação do ato de designação, salvo quando o servidor estiver em licença ou afastado por qualquer outro motivo legal, hipótese em que recairá no primeiro dia útil após o término do impedimento, que não poderá exceder a 30 dias da publicação, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Art. 16. O início, a suspensão, a interrupção e o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do servidor. Parágrafo único. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual. Art. 17. A promoção não interrompe o tempo de exercício, que é contado no novo posicionamento na carreira a partir da data de publicação do ato que promover o servidor. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Art. 18. O servidor que deva ter exercício em outro município em razão de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, 10, no máximo, 30 dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo desempenho das atribuições do cargo, incluído nesse prazo o tempo necessário para o deslocamento para a nova sede. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Primeiro, na hipótese de o servidor encontrar-se em licença ou afastado legalmente, o prazo a que se refere este artigo será contado a partir do término do impedimento, parágrafo renumerado e alterado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segundo, é facultado ao servidor declinar dos prazos estabelecidos no caput, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Art. 19. Os servidores cumprirão jornada de trabalho fixada em razão das atribuições pertinentes aos respectivos cargos, respeitada a duração máxima do trabalho semanal de 40 horas e observados os limites mínimo e máximo de 6 horas e 8 horas diárias, respectivamente. Redação dada pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 91. Primeiro, o ocupante de cargo em comissão ou função de confiança submete-se a regime de integral dedicação ao serviço, observado o disposto no artigo 120, podendo ser convocado sempre que houver interesse da administração. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Segundo o disposto neste artigo, não se aplica a duração de trabalho estabelecida em leis especiais. Incluído pela Lei nº 8.270, de 17 de dezembro de 91. Art. 20. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de 24 meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de avaliação para o desempenho do cargo, observados os seguintes fatores, vide MC número 19. I. Assiduidade. Segunda, disciplina. Terceira, capacidade de iniciativa. Quarta, produtividade. V. Responsabilidade. Primeiro, 4 meses antes de fim do período do estágio probatório, será submetida à homologação da autoridade competente à avaliação do desempenho do servidor, realizada por comissão constituída para essa finalidade, de acordo com o que dispuser a lei ou o regulamento da respectiva carreira ou cargo, sem prejuízo da continuidade de apuração dos fatores enumerados nos incisos I a V do caput deste artigo. Redação dada pela Lei nº 11.784, de 2008. Segundo, o servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, observado o disposto no parágrafo único do artigo 29.
Terceiro, o servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento no órgão ou entidade de lotação, e somente poderá ser cedido a outro órgão ou entidade para ocupar cargos de natureza especial, cargos de provimento em comissão do grupo direção e assessoramento superiores, de níveis 6, 5 e 4, ou equivalentes. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Quarto, ao servidor em estágio probatório somente poderão ser concedidas as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 81, incisos e a quarta, 94, 95 e 96, bem assim afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo na Administração Pública Federal. Incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Quinto, o estágio probatório ficará suspenso durante as licenças e os afastamentos previstos nos arts. 83, 84, 1º, 86 e 96, bem assim na hipótese de participação em curso de formação, e será retomado a partir do término do impedimento, incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Seção V. Da estabilidade. Art. 21. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público ao completar 2 anos de efetivo exercício. Prazo 3 anos. Vide MC número 19. Art. 22. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial transitada em julgado ou de processo administrativo disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa. Seção 6ª. Da transferência. Art. 23. Revogado pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Seção 7ª. Da readaptação. Art. 24. Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. Primeiro, se julgado incapaz para o serviço público, o readaptando será aposentado. Segundo, a readaptação será efetivada em cargo de atribuições afins, respeitada a habilitação exigida, nível de escolaridade e equivalência de vencimentos. Na hipótese de inexistência de cargo vago, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga. Redação dada pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Seção 8ª. Da reversão, Regulamento DEC nº 3.644, de 30 de novembro de 2000. Art. 25. Reversão é o retorno à atividade de servidor aposentado, redação dada pela Medida Provisória nº 2225/45, de 4 de setembro de 2001. E, por invalidez, quando junta médica oficial declarar insubsistentes os motivos da aposentadoria, ou, incluído pela Medida Provisória nº 2225/45, de 4 de setembro de 2001. Segunda, no interesse da administração, desde que, incluído pela Medida Provisória nº 2225/45, de 4 de setembro de 2001. A. Tenha solicitado a reversão, incluído pela Medida Provisória nº 2225/45, de 4 de setembro de 2001. B. A aposentadoria tenha sido voluntária, incluído pela Medida Provisória nº 2225/45, de 4 de setembro de 2001. C. Estável quando na atividade, incluído pela Medida Provisória nº 2225/45, de 4 de setembro de 2001. D. A aposentadoria tem ocorrido nos 5 anos anteriores à solicitação, incluído pela Medida Provisória nº 2225/45, de 4 de setembro de 2001. E. Haja cargo vago. Incluído pela Medida Provisória nº 2225/45, de 4 de setembro de 2001. Primeiro, a reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação.
incluído pela medida provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001. Segundo o tempo em que o servidor estiver em exercício será considerado para a concessão da aposentadoria, incluído pela medida provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001. Terceiro, no caso do inciso I, encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá suas atribuições como excedente, até a ocorrência de vaga, incluído pela medida provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001. Quarto, o servidor que retornar à atividade por interesse da administração perceberá, em substituição aos proventos da aposentadoria, a remuneração do cargo que voltar a exercer, inclusive com as vantagens de natureza pessoal que percebia anteriormente à aposentadoria, incluído pela medida provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001. Quinto, o servidor de que trata o inciso segundo somente terá os proventos calculados com base nas regras atuais se permanecer pelo menos 5 anos no cargo, incluído pela medida provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001. Sexto, o Poder Executivo regulamentará o disposto neste artigo, incluído pela medida provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001. Art. 26. Revogado pela medida provisória número 2225/45, de 4 de setembro de 2001. Art. 27. Não poderá reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos de idade. Seção 9ª. Da reintegração. Art. 28. A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante de sua transformação, quando invalidada sua demissão por decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de todas as vantagens. Primeiro, na hipótese de o cargo ter sido extinto, o servidor ficará em disponibilidade, observado o disposto nos arts. 30 e 31. Segundo, encontrando-se provido o cargo, o seu eventual ocupante será reconduzido ao cargo de origem, sem direito à indenização ou aproveitado em outro cargo, ou, ainda, posto em disponibilidade. Seção X. Da recondução. Art. 29. Recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado e decorrerá de I. Inabilitação em estágio probatório relativo a outro cargo. Segunda, reintegração do anterior ocupante. Parágrafo único. Encontrando-se provido o cargo de origem, o servidor será aproveitado em outro, observado o disposto no artigo 30. Seção X. Da disponibilidade e do aproveitamento. Art. 30. O retorno à atividade de servidor em disponibilidade far-se-á mediante aproveitamento obrigatório em cargo de atribuições e vencimentos compatíveis com o anteriormente ocupado. Art. 31. O órgão central do Sistema de Pessoal Civil determinará o imediato aproveitamento de servidor em disponibilidade em vaga que vier a ocorrer nos órgãos ou entidades da Administração Pública Federal. Parágrafo único. Na hipótese prevista no terceiro do artigo 37, o servidor posto em disponibilidade poderá ser mantido sob responsabilidade do órgão central do Sistema de Pessoal Civil da Administração Federal, CIPEC, até o seu adequado aproveitamento em outro órgão ou entidade. Parágrafo incluído pela Lei nº 9.527, de 10 de dezembro de 97. Art. 32. Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.